Sêneca tinha uma fortuna equivalente a bilhões de dólares em valores de hoje. Marco Aurélio controlava o tesouro do maior império do mundo. Epicteto não tinha nada, nem liberdade, nem propriedade, nem nome próprio por anos. E os três concordavam sobre dinheiro numa coisa que vai contra tudo que o mundo moderno ensina. Não é quem mais corre que o dinheiro encontra. É quem menos precisa dele para se sentir completo. Isso não é paradoxo filosófico abstrato. É uma observação precisa sobre como a prosperidade funciona na prática. As pessoas que você conhece que parecem atrair oportunidades financeiras sem esforço aparente, que recebem convites, propostas, parcerias, raramente são as que estão mais desesperadas por dinheiro. São as que parecem não precisar, as que agem a partir da clareza em vez do medo, as que tomam decisões de abundância, mesmo quando a conta bancária ainda não reflete isso. E as que mais correm, mais perseguem, mais demonstram ter necessidade, essas tendem a afastar exatamente o que mais querem, não porque o universo é injusto, porque a energia do desespero é perceptível nas negociações, nas conversas, nas decisões, e desespero percebido é vantagem entregue. Os estoicos entenderam essa dinâmica com uma precisão que os economistas modernos levaram séculos para começar a confirmar. A relação que você tem com o dinheiro, não o quanto você tem, mas como você pensa sobre ele, como você decide em função dele, como você se sente na presença ou ausência dele. Essa relação determina muito mais do que qualquer estratégia financeira poderia determinar. Hoje vamos mergulhar nos princípios estoicos que ensinam como desenvolver a relação com o dinheiro, que faz com que ele venha até você. Não porque você está perseguindo, mas porque você se tornou o tipo de pessoa para quem a prosperidade flui naturalmente. Antes de começarmos, aperte o botão de curtir agora mesmo. Escreve nos comentários para ancorar essa verdade. Eu atraio prosperidade com sabedoria, não com desespero. Compartilha com alguém que você sabe que está correndo atrás do dinheiro do jeito errado. E se inscreve neste canal, porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua relação com a prosperidade. Número 1. Pare de tratar o dinheiro como destino e comece a tratá-lo como consequência. A maioria das pessoas coloca o dinheiro no lugar errado na equação da vida. Trata como objetivo final, como destino, como a coisa que, uma vez alcançada, vai finalmente resolver tudo. E essa posição que o dinheiro ocupa na mente é exatamente o que cria a relação mais destrutiva possível com ele. Epicteto ensinava algo que parece simples, mas tem implicações profundas. Não busque que as coisas aconteçam do jeito que você quer. Deseje que o que acontece aconteça como deveria e você será feliz. Aplique isso ao dinheiro. Não persiga o dinheiro como objetivo. Desenvolva as qualidades que fazem o dinheiro ser uma consequência natural do que você faz e de quem você é. Pense nas pessoas que você mais admira financeiramente, não necessariamente as mais ricas, mas as que construíram prosperidade de uma forma que parece sólida, sustentável, real. Quase certamente essas pessoas não acumularam riqueza perseguindo dinheiro. Acumularam perseguindo excelência, servindo bem, criando valor genuíno. O dinheiro veio como consequência disso, não como objetivo em si. A maioria das pessoas faz o oposto. Pergunta, como posso ganhar mais dinheiro? Em vez de perguntar, como posso criar mais valor, foca no resultado, em vez de focar no processo que produz o resultado. E essa inversão cria uma relação de ansiedade com o dinheiro que sabota as próprias decisões que poderiam gerar mais dele. Marco Aurélio governava o maior tesouro do mundo e escrevia nas meditações sobre virtude, sobre servir, sobre agir de acordo com a natureza humana, nunca sobre acumular. E o tesouro continuava crescendo, porque era administrado por um homem que não precisava dele para se sentir poderoso. Mude a pergunta.
de como posso ganhar mais para como posso servir melhor, criar mais, entregar com mais excelência. O dinheiro vai encontrar a resposta quando você focar nela. Existe uma razão prática para isso, além da filosofia. Quando você foca em servir melhor, você desenvolve habilidades reais, constrói reputação real e cria valor que o mercado reconhece e recompensa. Quando você foca apenas em ganhar mais, você desenvolve apenas a habilidade de procurar dinheiro, que é uma habilidade muito menos valiosa do que a de criar algo pelo qual as pessoas querem pagar. Escreve nos comentários: eu atraio prosperidade com sabedoria, não com desespero. Número 2. Desenvolva a relação com o dinheiro que você quer ter quando tiver mais. Existe uma ilusão perigosa que mantém muitas pessoas presas numa relação destrutiva com o dinheiro. A crença de que, quando tiverem mais, vão se relacionar melhor com ele. Que a ansiedade vai embora quando a conta bancária crescer. Que a generosidade vai aparecer quando houver sobra. Que a paz financeira é o resultado de ter o suficiente. Sêneca observou esse padrão com uma precisão que incomodava seus contemporâneos. Não é o homem que tem pouco que é pobre, mas o homem que sempre quer mais. A pobreza que ele descrevia não era a ausência de dinheiro, era um estado mental que nenhuma quantidade de dinheiro consegue curar. Porque quem chega ao 1 milhão querendo mais, vai querer mais ainda ao chegar aos 10 milhões. A relação que você tem com o dinheiro agora, com o que você tem hoje, é a relação que você vai ter com qualquer quantidade no futuro, a menos que algo mude internamente. Se você é ansioso com pouco, vai ser ansioso com muito. Se você é generoso com pouco, vai ser generoso com muito. Se você toma decisões inteligentes com o que tem hoje, vai tomar com o que tiver amanhã. Existe uma prova simples disso que você pode aplicar agora mesmo. Pense em como você tratou o último dinheiro extra que teve, um bônus, um presente, uma venda inesperada. O que fez com ele? Foi intencional ou impulsivo? Foi alinhado com seus valores ou foi uma reação ao estado emocional do momento? Essa resposta revela muito sobre a relação que você vai ter com qualquer quantidade maior que aparecer. Isso significa que o trabalho de desenvolver uma relação saudável com o dinheiro não começa quando você tiver mais. Começa agora, com o que você tem. E começa com uma pergunta simples. Se eu tivesse 10 vezes o que tenho hoje, como eu me relacionaria com esse dinheiro? Que decisões tomaria? Como o usaria? Como me sentiria em relação a ele? Agora, comece a agir assim. Não fingindo que tem 10 vezes mais, mas desenvolvendo os hábitos, as perspectivas e as práticas que você quer ter quando tiver. Porque é exatamente esse desenvolvimento que cria as condições para que mais chegue. Epicteto vivia com quase nada e tinha uma relação com seus poucos recursos que ensinava liberdade para pessoas com muito mais do que ele. Não porque era resignado, porque havia desenvolvido internamente o que a maioria das pessoas espera desenvolver externamente. A prática concreta é simples. Escolha uma área da sua vida financeira onde você sabe que sua relação com o dinheiro poderia ser melhor. Talvez a forma como você toma decisões sob pressão, ou como você se sente quando vê alguém com mais, ou como você trata o dinheiro quando sobra. E comece a trabalhar nessa área agora, com o que você tem. Não espere ter mais para começar a se relacionar melhor. Comece agora. O mais é consequência. Número 3. Tome decisões financeiras de abundância, não de escassez. Existe uma diferença concreta e observável entre decisões tomadas de um lugar de abundância e decisões tomadas de um lugar de escassez. E essa diferença afeta o resultado dessas decisões de formas que a maioria das pessoas nunca contabiliza. Decisões de escassez são tomadas com o pensamento dominado pelo que pode ser perdido, pela necessidade de proteger o que existe, pelo medo de que o que vier a seguir seja pior do que o que é agora.
E esse conjunto de pressões produz decisões que tendem a ser conservadoras demais quando a situação pede ousadia, ou impulsivas demais quando o medo vira desespero. Você provavelmente já tomou decisões de escassez e sentiu a diferença no resultado. A negociação que você aceitou por medo de não ter outra opção. O investimento que você evitou por ansiedade quando deveria ter entrado. A oportunidade que você deixou passar porque precisava do que tinha e não podia arriscar. Essas decisões têm um custo que raramente é contabilizado, o custo do que poderia ter sido. Marco Aurélio escreveu sobre isso em termos filosóficos que têm aplicação financeira direta. A pobreza de desejos é uma grande riqueza, não no sentido de não querer nada, no sentido de que quando seus desejos não te controlam, você toma decisões melhores, porque não está sendo pressionado pela urgência do querer ou pelo medo do perder. Decisões de abundância são tomadas de um lugar diferente. Com a pergunta, qual é a melhor decisão possível aqui, independentemente do que eu estou sentindo sobre minha situação financeira agora? Com a capacidade de dizer não para o que não serve sem o pânico de que nada melhor vai aparecer. Com a paciência de esperar pela oportunidade certa, em vez de aceitar a primeira que aparece por medo de não haver outra. Sêneca praticava isso periodicamente, vivendo como pobre por escolha. Comendo o mínimo, dispensando confortos, se colocando deliberadamente em situações de escassez material para provar a si mesmo que podia tomar boas decisões independentemente das circunstâncias externas. Não era masoquismo, era treinamento. A capacidade de funcionar bem em condições adversas é exatamente o que libera você para tomar decisões de abundância, mesmo quando a situação ainda não é abundante. Existe ainda uma dimensão da decisão de abundância que vai além das finanças. Quando você pratica tomar decisões de abundância na vida financeira, essa qualidade começa a aparecer em outras áreas, na forma como você trata seu tempo, sem a escassez que faz você aceitar qualquer coisa, na forma como você trata seus relacionamentos, sem a dependência que faz você tolerar o que não deveria, na forma como você trata seu trabalho, sem o medo que faz você evitar os riscos que poderiam levar ao próximo nível. A mentalidade de abundância é transversal. Uma vez desenvolvida genuinamente numa área, ela começa a contaminar as outras. E o resultado é uma vida que opera a partir de uma posição fundamentalmente diferente. Não de quem está tentando sobreviver, mas de quem está escolhendo como prosperar. Comente: eu atraio prosperidade com sabedoria, não com desespero. Do número 4, invista no que cresce enquanto você dorme. Os estoicos tinham uma compreensão profunda da diferença entre trabalho que se multiplica e trabalho que apenas se repete. Sêneca escreveu algo que a era moderna transformou em clichê, mas que carrega uma verdade financeira concreta. Tempo é o recurso mais valioso que você tem. Guarde-o com mais cuidado do que você guarda seu dinheiro. Essa instrução, aplicada à prosperidade, aponta para uma distinção que separa quem constrói riqueza de quem apenas ganha dinheiro. A distinção entre ativos e trocas. Trocar tempo por dinheiro é necessário. Construir coisas que geram valor enquanto você não está trabalhando. Conhecimento que se multiplica, relacionamentos que se aprofundam, reputação que cresce, sistemas que funcionam sem supervisão constante. Isso é o que os estoicos chamavam de viver de acordo com a razão. A pergunta prática que emerge disso é simples. Do que você faz hoje para ganhar dinheiro, o que ainda vai estar gerando valor daqui a 5 anos sem que você precise estar presente para isso acontecer? Se a resposta é nada, você está trocando tempo por dinheiro sem construir nada além do próximo pagamento. Se a resposta tem algo concreto, você já começou a construir. Marco Aurélio investia sistematicamente no seu desenvolvimento como pensador, como líder, como ser humano.
As meditações eram parte desse investimento. Um exercício diário de clareza que tornava cada decisão subsequente melhor. Esse investimento em si mesmo não aparecia imediatamente em nenhuma coluna de lucros, mas era o que tornava possível governar um império com a competência que ele demonstrou. O investimento mais importante que você pode fazer hoje não é necessariamente financeiro. É no desenvolvimento das habilidades, do caráter e dos relacionamentos, que vão fazer com que qualquer investimento financeiro que você fizer no futuro seja mais inteligente, mais oportuno e mais bem executado. Porque o melhor investidor que você pode encontrar é uma versão mais sábia, mais clara e mais competente de você mesmo. Quando você para de trocar apenas tempo por dinheiro e começa a construir coisas que crescem enquanto você não está olhando, seja conhecimento, seja reputação, seja um negócio, seja um relacionamento que abre portas, você muda de posição na equação financeira. Você para de ser um recurso que outros monetizam e começa a ser um criador de valor que o mercado procura. Sêneca era procurado por pessoas poderosas para aconselhar, não porque vendia seu tempo, mas porque havia desenvolvido uma capacidade que criava valor genuíno. Epicteto era buscado por ricos para aprender como pensar melhor. Marco Aurélio governava um império porque havia desenvolvido as qualidades que tornavam impossível ignorar sua competência. Cada um havia construído algo que crescia enquanto dormiam. Não necessariamente dinheiro, mas o tipo de valor humano que eventualmente se traduz em qualquer recurso que o mundo oferece. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender a diferença entre ganhar dinheiro e construir prosperidade. Número 5. Pratique o desapego financeiro sem praticar a indiferença financeira. Esta é a distinção mais mal compreendida em toda a filosofia estoica sobre dinheiro. E é também a mais importante para quem quer construir prosperidade de forma sustentável. Desapego financeiro não é indiferença financeira. Não é não se importar com dinheiro, não planejar, não trabalhar para ter mais. É uma relação específica com o dinheiro, onde seu bem-estar interno não sobe e desce com o saldo bancário, onde você pode se importar profundamente com sua prosperidade sem ser controlado pelo medo de perdê-la ou pela ansiedade de não ter suficiente. Sêneca descreveu isso com uma precisão que ainda hoje é difícil de superar. A riqueza é a escrava do homem sábio e a senhora do tolo. O sábio usa o dinheiro. O tolo é usado por ele. A diferença não está em quanto cada um tem, está em quem está no controle da relação. Quando você é controlado pelo dinheiro, quando suas decisões são ditadas pelo medo de perder ou pela ganância de ganhar mais, você perde acesso à clareza que produz as melhores decisões financeiras. Entra em negociações em posição fraca, porque sua necessidade é percebível. Aceita condições ruins, porque o medo de ficar sem nada supera o julgamento sobre o que é justo. Perde oportunidades porque a ansiedade te paralisa exatamente quando a ação seria necessária. O desapego que os estoicos cultivavam era a capacidade de avaliar cada situação financeira com clareza, sem a névoa do medo ou do desejo distorcendo o julgamento. E essa clareza, paradoxalmente, é o que produz melhores resultados financeiros do que qualquer quantidade de esforço ansioso poderia produzir. Pratique isso desta forma. Antes de qualquer decisão financeira importante, pause. Pergunte-se: estou decidindo a partir da clareza ou a partir do medo? A partir do que é inteligente ou a partir do que alivia a ansiedade agora? A resposta a essas perguntas vai mudar a qualidade de cada decisão que você tomar. O desapego estoico também se manifesta na capacidade de perder sem perder a si mesmo. Quando um investimento não funciona, quando um negócio falha, quando uma fonte de renda desaparece, quem tem desapego genuíno consegue processar a perda, aprender com ela
e se mover para o próximo passo sem ser destruído emocionalmente pelo que aconteceu. Essa capacidade de recuperação é, paradoxalmente, o que torna alguém mais confiável como parceiro de negócios, mais corajoso como investidor e mais resiliente como empreendedor. Escreve nos comentários: eu atraio prosperidade com sabedoria, não com desespero. Número 6. Construa reputação antes de precisar dela. Os estoicos entendiam que a reputação é uma forma de capital, talvez a mais valiosa de todas, porque é a que abre as portas que nenhuma outra forma de capital consegue abrir. E como todo capital, é construída lentamente e pode ser destruída rapidamente. Marco Aurélio não ficou rico sendo imperador. Ficou imperador e manteve o poder, sendo o tipo de pessoa que merecia ser. A reputação que construiu ao longo de décadas de consistência e integridade era o que tornava impossível para seus inimigos derrubá-lo, porque a opinião pública sobre seu caráter era demasiadamente sólida para ser abalada por acusação ou conspiração. Essa mesma dinâmica funciona em qualquer campo. Quem tem reputação de entregar com excelência, recebe propostas antes dos outros. Quem tem reputação de ser honesto nas negociações, constrói parcerias que os desonestos nunca conseguem. Quem tem reputação de tratar bem as pessoas independentemente do que possam oferecer em troca, cria uma rede de relações que eventualmente, sempre, eventualmente, produz oportunidades que nenhum esforço direto poderia gerar. Sêneca escrevia cartas para Lucílio com uma honestidade que às vezes o prejudicava politicamente. Confessava dúvidas, admitia erros, questionava publicamente posições que havia defendido antes. E essa honestidade, esse compromisso com a verdade acima da imagem, era exatamente o que tornava suas palavras tão valiosas que 2000 anos depois ainda são lidas. Construa reputação agora, em cada interação, em cada entrega, em cada promessa que você cumpre quando seria mais fácil não cumprir. Cada interação é uma oportunidade de depositar nesse ativo. Cada entrega é um tijolo. Cada promessa cumprida é uma camada de fundação que o tempo vai provar ser sólida. Não porque vai gerar retorno imediato, frequentemente não vai, mas porque a soma dessas interações, ao longo do tempo, cria um ativo que trabalha por você em silêncio, abrindo portas e criando oportunidades que você nunca vai conseguir rastrear diretamente até sua origem. Existe ainda algo sobre a reputação que vale aprofundar. A reputação que gera prosperidade não é a reputação de ser rico ou bem-sucedido. Essa reputação atrai dependência e expectativa, não oportunidade. A reputação que gera prosperidade é a de ser competente, íntegro e confiável, de entregar o que promete, de tratar bem quem trata, de ser o mesmo em público e em privado. Essa reputação específica cria um fenômeno que os estoicos observavam consistentemente. As melhores oportunidades chegam por indicação, não por busca ativa. Quem tem reputação sólida raramente precisa ir atrás de clientes, parceiros ou oportunidades. Eles aparecem, trazidos por pessoas que já experimentaram ou ouviram falar do que você entrega. E oportunidades que chegam por indicação de confiança são sempre melhores do que as que você conseguiu convencer alguém a te dar. Existe também uma dimensão prática da reputação que vai além das oportunidades que ela traz. Uma reputação sólida te dá poder de negociação. Quando as pessoas ao seu redor sabem o que você entrega e como você se comporta, você não precisa se vender. Não precisa convencer, não precisa oferecer descontos para ser escolhido. Você simplesmente existe com uma qualidade conhecida, e essa qualidade tem um preço que o mercado respeita. Número 7. Use o dinheiro como instrumento de propósito, não como medida de valor.
Esta é a última e mais profunda distinção que os estoicos faziam sobre dinheiro. E é a que determina se a prosperidade que você constrói vai trazer satisfação real ou vai ser mais uma conquista que parece vazia quando finalmente chega. O dinheiro sem propósito é um peso. Acumular por acumular é como encher um recipiente sem fundo. Você nunca chega ao ponto de sentir que é suficiente, porque suficiente nunca foi definido em termos de o que o dinheiro vai servir. Marco Aurélio escreveu: "O que fazemos na vida ecoa na eternidade." Ele não estava falando sobre fama ou legado no sentido egoísta. Estava falando sobre contribuição, sobre o fato de que os recursos que passam pelas suas mãos, incluindo o dinheiro, têm um destino que vai além de você. E quando esse destino é claro, a busca por recursos para servi-lo ganha uma qualidade completamente diferente da busca por acumulação. A maioria das pessoas persegue dinheiro sem nunca parar para perguntar para quê. E quando chegam a algum número que imaginavam que seria suficiente, descobrem que a pergunta ainda não foi respondida e que a única forma de respondê-la não é financeira. Quando você conecta sua busca por prosperidade a um propósito claro, algo que importa genuinamente, que vai além do seu conforto pessoal, que você escolheria perseguir mesmo que ninguém fosse saber, algo muda na qualidade da sua motivação. Você para de precisar de validação externa para continuar. O trabalho tem significado intrínseco e, paradoxalmente, essa clareza de propósito é o que produz a consistência e a excelência que o mercado recompensa. Sêneca usava sua riqueza para apoiar pessoas, para criar obras filosóficas, para financiar o tipo de vida que lhe permitia pensar e escrever com profundidade. Seu dinheiro tinha direção e, por isso, nunca se tornou fonte de ansiedade, mas de possibilidade. Sêneca usava sua riqueza para apoiar pessoas, criar obras filosóficas e financiar uma vida que lhe permitia pensar com profundidade. Seu dinheiro tinha direção clara e, por isso, nunca se tornou fonte de ansiedade, mas de possibilidade genuína. Quando seu dinheiro tem direção, cada real que entra tem um destino que importa. E quando cada real tem um destino que importa, você para de gastar por impulso, para de acumular por medo e começa a usar com inteligência. Essa clareza de uso é o que diferencia quem constrói prosperidade de quem apenas acumula e, eventualmente, perde o que tinha. Escreve nos comentários: "Eu atraio prosperidade com sabedoria, não com desespero." Os estoicos entenderam sobre dinheiro algo que a maioria das pessoas aprende tarde demais. Se aprende que a prosperidade não é o resultado de perseguir dinheiro, é o resultado de desenvolver as qualidades internas que fazem o dinheiro ser uma consequência natural de quem você é e do que você faz. Pare de tratar o dinheiro como destino e comece a tratá-lo como consequência, porque o que você persegue como objetivo final raramente é o que você realmente quer. Não porque o universo recompensa os virtuosos com magia, mas porque consistência e excelência ao longo do tempo são reconhecidas e remuneradas em qualquer mercado, em qualquer época. Desenvolva hoje a relação com o dinheiro que você quer ter quando tiver mais, porque a relação que você tem agora é a que vai ter com qualquer quantidade. Tome decisões de abundância em vez de escassez, porque a mentalidade com que você decide determina tanto quanto a quantidade que você tem. Invista no que cresce enquanto você dorme, porque trocar apenas tempo por dinheiro tem um limite que construir valor não tem. Pratique o desapego sem praticar a indiferença, porque clareza produz melhores decisões do que ansiedade jamais produziria. Construa reputação antes de precisar dela, porque é o capital que abre as portas que nenhum outro consegue. E use o dinheiro como instrumento de propósito,
Porque dinheiro sem direção é acumulação, e acumulação sem sentido é peso. E quando você integra esses princípios, você não apenas muda sua relação com o dinheiro, você muda quem você é em relação a ele. De perseguidor para criador, de ansioso para claro, de reativo para intencional. E essa mudança, de dentro para fora, silenciosa e consistente, é o que os estoicos chamavam de transformação real. Quando você integra esses princípios, você não apenas muda sua relação com o dinheiro, você muda quem você é em relação ao dinheiro. E essa mudança, de perseguidor para criador, de ansioso para claro, de reativo para intencional, é o que os estoicos chamavam de transformação real. Não a transformação que vem de ter mais, mas a que vem de ser diferente. Existe algo que une todos esses 7 princípios e que merece ser nomeado explicitamente porque é o coração de tudo que foi dito. O dinheiro é um amplificador. Ele amplifica quem você já é. Se você é ansioso, mais dinheiro vai amplificar a ansiedade. Se você é generoso, mais dinheiro vai amplificar a generosidade. Se você toma decisões impulsivas, mais dinheiro vai amplificar as consequências das decisões impulsivas. Se você investe com inteligência, mais dinheiro vai amplificar os retornos dessa inteligência. A maioria dos ricos que perderam tudo e reconstruíram contam a mesma história. O que os fez reconstruir não foi acesso a capital ou a conexões. Foi o que tinham internamente que o capital inicial havia amplificado. E o que os fez perder foi frequentemente o oposto. Uma relação com o dinheiro que dependia de condições externas para funcionar bem. Quando as condições mudaram, a relação colapsou junto. Isso significa que o trabalho mais importante que você pode fazer para sua prosperidade financeira não é financeiro. É o trabalho de se tornar o tipo de pessoa que usa bem o dinheiro, independentemente de quanto tem. Porque quando você se torna essa pessoa, o dinheiro que chega encontra alguém que sabe o que fazer com ele. E o que você sabe fazer com ele é exatamente o que determina quanto mais vai chegar. Os estoicos passaram a vida inteira nesse trabalho. Não porque eram desinteressados em prosperidade material, claramente não eram. Mas porque entendiam que a prosperidade material sustentável é sempre a consequência de uma prosperidade interna que a precede. E que investir na segunda é a forma mais inteligente de garantir a primeira. Sêneca escreveu: é uma mente pobre, aquela que não tem mais do que o que pode ser contado. A riqueza que ele descrevia não era o oposto da riqueza financeira, era o fundamento dela. Uma mente que pensa com clareza, que decide com sabedoria, que age com consistência e que serve com excelência, é uma mente que o mundo remunera. Sempre foi, sempre será. O dinheiro vem para quem entende isso. Não como promessa de riqueza rápida, como resultado inevitável de quem se torna ao longo do tempo. Porque a prosperidade que você vai construir a partir daqui vai depender muito mais do que você se tornou, do que de qualquer estratégia ou oportunidade que apareça no caminho. Quando você integra esses princípios à sua vida, você para de correr atrás do dinheiro e começa a se tornar o tipo de pessoa para quem o dinheiro corre. Esse é o paradoxo central de toda a filosofia estoica sobre prosperidade. Quem menos precisa do dinheiro para se sentir completo é quem melhor usa o dinheiro quando tem. Existe uma última observação que vale fazer sobre como esses princípios se relacionam com o mundo atual. Vivemos numa era de acesso sem precedentes à informação financeira. Cursos, livros, podcasts, vídeos sobre como investir, como empreender, como criar renda passiva. E ainda assim, a maioria das pessoas que consome todo esse conteúdo não muda fundamentalmente sua relação com o dinheiro. Por quê? Porque o problema raramente é falta de informação.
é falta de transformação interna. Você pode saber tudo sobre investimentos e ainda tomar decisões de escassez quando o medo aparece. Pode conhecer todas as estratégias de negociação e ainda entregar seu poder quando a necessidade pressiona. Pode ter o plano financeiro mais detalhado e ainda não conseguir segui-lo, porque a relação emocional com o dinheiro sabota a execução. Os estoicos não ofereciam informação financeira, ofereciam transformação de caráter. E é exatamente por isso que 2000 anos depois, num mundo financeiramente irreconhecível para eles, seus princípios ainda são as ferramentas mais práticas que existem para quem quer construir prosperidade real. E essa é a instrução mais concreta que os estoicos deixaram sobre prosperidade. Desenvolva as qualidades que fazem o dinheiro ser consequência, não objetivo. Isso não é resignação ao que você tem. É o caminho mais direto para ter mais, porque é o único caminho que produz prosperidade que você consegue sustentar quando chega. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir isso. Para selar essa sabedoria na sua vida, escreve nos comentários: eu atraio prosperidade com sabedoria, não com desespero. Cada princípio aqui é um convite para parar de correr atrás e começar a construir quem você precisa ser para que o que você quer venha até você. E se inscreve neste canal para mais sabedoria estoica todos os dias. Há uma última coisa que vale dizer antes de encerrar, e que conecta tudo o que foi discutido hoje de uma forma que talvez não tenha ficado explícita. Esses 7 princípios não são sobre atrair dinheiro, como se o dinheiro fosse uma força mágica que responde a estados mentais. São sobre desenvolver as qualidades que produzem excelência, e excelência, consistentemente aplicada, é sempre remunerada. Pode demorar, pode não seguir o caminho que você imaginou, mas ao longo do tempo, quem entrega mais do que promete, quem serve melhor do que o mercado espera, quem constrói reputação com cada interação, essa pessoa é encontrada pela prosperidade. Não porque o universo é justo, mas porque o mercado, no longo prazo, é eficiente em identificar e remunerar valor genuíno. O dinheiro vem para quem entende isso. E entender isso é o começo de tudo. Esse é o tipo de sabedoria que não envelhece, porque não depende de condições de mercado, de tecnologia ou de qualquer circunstância externa para ser verdadeira. Depende apenas de quem você escolhe ser. E se inscreve neste canal para mais sabedoria estoica todos os dias, porque há muito mais por vir. Que tomar decisões inteligentes com o pouco prepara a mente para tomar decisões inteligentes com o muito, e que é exatamente essa preparação, feita em silêncio, sem audiência, sem recompensa imediata, que distingue quem constrói prosperidade de quem apenas espera por ela. Esse alinhamento entre quem você é e o que você faz é o que os estoicos chamavam de virtude e o que o mercado, em qualquer época, chama de excelência. Porque o dinheiro que vem para quem entende isso é o único que fica. Até breve.